Há uma lei silenciosa operando nas profundezas da existência humana, tão inevitável quanto a gravidade, tão precisa quanto as batidas do coração. Não requer tribunais ou juízes, não precisa de testemunhas ou provas. Esta lei age a partir do interior daquele que a transgride, tecendo sua própria justiça nas almas daqueles que escolhem o caminho da destruição. Carl Jung entendeu que o inconsciente humano não esquece. Cada ação, cada intenção, cada palavra proferida com o propósito de prejudicar, deixa uma marca indelével na psique, e essas pegadas, como sementes plantadas em solo fértil, inevitavelmente germinam, criando a colheita que cada alma merece de acordo com o que semeou. Quando alguém o machucou profundamente, quando você foi traído ou sua confiança foi destruída, é natural se perguntar se existe algum tipo de justiça neste mundo aparentemente caótico. A resposta está em uma compreensão mais profunda de como a psique humana funciona e as leis imutáveis do equilíbrio universal. Imagine por um momento que cada pensamento, cada ação, cada palavra não apenas existe no tempo, mas deixa uma marca energética no próprio tecido da realidade. No universo nada se perde. Energia, intenção, emoção, tudo que projetamos volta, porque é uma lei imutável que molda a própria existência. Assim como a gravidade puxa tudo para o chão, o que emitimos mais cedo ou mais tarde voltará para nós. Não é misticismo, é psicologia profunda aplicada à experiência humana mais fundamental, as consequências de nossas escolhas. A primeira transgressão, a destruição da confiança. A primeira transgressão que nunca fica impune é a destruição da confiança. Jung observou como a sombra, aquela parte reprimida de nossa personalidade que preferimos ignorar, é projetada nos outros quando não conseguimos integrá-la conscientemente. Quem trai a confiança de outro não apenas destrói um vínculo externo, simultaneamente corrói sua própria capacidade interior de confiar e ser confiável. Pense nisso. A injustiça que você experimenta não é apenas sua. A pessoa que te machucou está vivendo sua própria tempestade interna. Mesmo que ele não o veja, mesmo que não o reconheça, sua consciência está marcada. Em algum lugar dentro dela, ela sabe. Esse dano, embora aparentemente não tenha repercussões imediatas, cresce com o tempo como um veneno lento que corrói a alma. A pessoa que queima pontes e destrói relacionamentos torna-se, sem perceber, prisioneiro de sua própria desconfiança. Cada novo relacionamento que ele tenta construir é contaminado pelos traços de suas próprias traições. Embora externamente possa parecer normal, internamente tornou-se incapaz de experimentar a vulnerabilidade autêntica que qualquer conexão genuína exige. Pessoas que destroem a confiança, que traem, não apenas matam o relacionamento, elas matam algo muito mais profundo, sua própria capacidade de confiar. Pois uma vez que a confiança é quebrada, a semente da desconfiança cresce no coração do traidor. Quem semeia desconfiança colhe a incapacidade de confiar nos outros. A desconfiança se torna sua lente para ver o mundo. Esta é a primeira faceta da justiça divina. Quem semeia desconfiança colhe solidão. Não a solidão física, mas aquela profunda solidão existencial de alguém que está cercado de pessoas, mas não consegue realmente se conectar com ninguém. Seus relacionamentos se tornam teatro, máscaras que escondem o vazio de uma conexão real perdida para sempre. Cada relacionamento que ele constrói é impregnado com os traços de sua própria sombra. Mesmo que as palavras possam ser doces e as promessas pareçam sinceras, algo em seus olhos, algo em sua alma, você não pode mais se conectar verdadeiramente. A traição, em sua forma mais pura, destrói a alma de quem a comete. A justiça nem sempre vem na forma de punição visível. Às vezes vem como a lenta erosão da capacidade de sentir, conectar, confiar. O destino de quem trai é selado a partir do momento em que escolhe trair, porque o que semeia em sua alma nunca pode ser completamente erradicado. A segunda transgressão, a distorção da verdade. A segunda transgressão que encontra sua retribuição inevitável é a distorção da verdade. Jung falou longamente sobre a pessoa, essa máscara que construímos para enfrentar o mundo social. Quando alguém prejudica outro e depois distorce a realidade para justificar suas ações, não está apenas enganando o mundo exterior, ele começa a enganar a si mesmo. O que acontece quando alguém, depois de infligir dano, olha para seu próprio reflexo? Você vê arrependimento, remorso? Não, essa pessoa se vê como justa. Talvez ele até se perceba como uma vítima. Sua sombra sussurra em seu ouvido que tudo o que ele fez foi necessário, que você mereceu, que ele foi realmente quem agiu corretamente. É nesse momento que o espelho de sua mente se estilhaça, e o que antes era um reflexo genuíno se torna uma imagem distorcida, um fragmento quebrado do que poderia ter sido. Ele não pode mais ver quem ele realmente é. O que ele vê é uma máscara, uma fachada, construída com mentiras e justificativas. A pessoa é aquela imagem que mostramos aos outros, uma identidade idealizada,
mas falsa. E é essa máscara que agora domina a pessoa que faz o mal. Ela é prisioneira daquela imagem, daquele rosto que não é seu. E o mais assustador é que ele começa a acreditar que essa é a sua verdadeira essência. Ele esquece o que realmente é, o que fez, o que causou. A mente humana, em sua tentativa de manter a coerência interna, começa a construir narrativas cada vez mais elaboradas para sustentar a mentira original. A pessoa se torna prisioneira de sua própria fachada, perdendo gradualmente o contato com sua verdadeira essência. Ele vive em um estado de constante dissonância cognitiva, onde a verdade reprimida luta para emergir enquanto a personalidade consciente se apega desesperadamente à versão distorcida dos eventos. Mas a mente humana não esquece, não apaga, reprime. E o que é reprimido, que está escondido sob a superfície, cresce, torna-se um tumor dentro da alma. Do lado do fora, tudo parece bem. Essa pessoa pode continuar com sua vida, ganhando dinheiro, rindo, aparentemente desfrutando do sucesso. Mas enquanto você dorme em paz, essa pessoa não pode. Essa guerra interna se manifesta como ansiedade crônica, insônia, um sentimento persistente de inquietação sem causa aparente. Enquanto seu corpo descansa, sua mente está em guerra. Uma guerra silenciosa que ninguém vê, mas é isso que o mantém acordado. A culpa o mantém acordado. E não é culpa no sentido de que você e eu entendemos. É uma guerra interna, a batalha com a própria verdade que se recusa a enfrentar. Essa guerra é a ansiedade. Um sentimento de mal-estar que não tem causa visível, mas que corrói a pessoa por dentro. Mesmo em seus momentos de alegria, esse sentimento está presente, aquele hálito frio em seu pescoço, aquele medo latente de que a qualquer momento a verdade possa emergir, revelar-se, e enquanto isso, ele nunca será capaz de desfrutar plenamente do que tem, do que alcançou, porque sua paz está quebrada, sua alma está fragmentada, enquanto a pessoa ferida pode eventualmente se curar e encontrar a paz. Quem causou o dano é pego em uma batalha psicológica sem fim consigo mesmo. Perdeu algo fundamental, a paz que só pode ser experimentada por quem vive em harmonia com a própria verdade. Essa é uma lei infalível. Ninguém pode encontrar paz fugindo de sua própria verdade. A terceira transgressão, a destruição do significado. Mas há uma terceira transgressão, a mais grave de todas, que atrai a forma mais devastadora de justiça universal. A tentativa deliberada de destruir o sentido da vida de outro ser humano. Jung entendeu que a busca por significado é a necessidade mais profunda da alma humana. Quem tenta extinguir a luz, os sonhos, as aspirações e as potencialidades de outrem, comete um crime contra a própria vida. Este é o maior pecado que a justiça divina não pode perdoar. A ofensa que ressoa por todo o universo com a força de uma lei inquebrável. E este pecado é o mais grave de todos. Tentar extinguir a luz, a esperança, o potencial de outro ser humano. Você já parou para pensar sobre o que isso realmente significa? Não é apenas uma ofensa para você. É uma tentativa de roubá-lo de sua razão de ser. É menosprezar seus sonhos, seus desejos mais profundos, suas aspirações mais sinceras. É fazer tudo ao seu alcance para quebrar sua capacidade de se levantar, de seguir em frente. Esta ação não é um erro ou um momento de fraqueza. É uma escolha consciente preferir a destruição à criação, a escuridão à luz. E o universo, em sua infinita sabedoria, tem uma regra. Quem tenta destruir, mais cedo ou mais tarde, se torna nada. Aquele que destrói o significado de outro perderá o significado de sua própria vida. Esta é a verdade irrefutável. Essa perda de significado não vem imediatamente. Pode levar anos, até décadas. A pessoa pode acumular sucesso material, realizações externas, reconhecimento social. Muitas pessoas podem pensar que a pessoa que te machucou tem tudo o que sempre quis. Dinheiro, poder, propriedade, carros, uma vida aparentemente perfeita. Mas mais cedo ou mais tarde, essa pessoa se encontrará no meio de todas essas coisas materiais, cercada pelo que alcançou, e se fará uma pergunta que queima das profundezas: por que tudo isso? Este é o tempo da colheita do vazio, o momento em que o mal, a corrupção e a inveja, semeados há tanto tempo, cobram seu preço. Mas as frutas que ele colheu não têm sabor. Um vazio profundo se instala em seu ser, que o impede de desfrutar de tudo o que você alcançou. Jung descreveu esse estado como a noite escura da alma, mas para quem escolheu conscientemente o caminho da destruição, essa noite não tem amanhecer. Torna-se um inferno pessoal. Ter tudo externamente e não poder sentir nada internamente. É a condenação mais perfeita que existe, porque foi auto-infligida por suas próprias escolhas. Sua risada, se é que ele tem uma, sua vazia até para si mesmo. Sua vida se torna um filme em preto e branco, sem nuance, sem vibração. A razão é simples. O significado é o que alimenta a alma. É o que nos leva a levantar todas as manhãs. O que nos dá forças para enfrentar os desafios. O que torna a vida valiosa. Quem rouba o combustível dos outros
mais cedo ou mais tarde descobrirá que seu próprio tanque vazou. Não importa o quanto eu o preencha, ele está sempre vazio. E esse vazio é o verdadeiro castigo. Uma vida sem sentido não é uma vida, é a sombra da morte. Esta é a condenação daqueles que escolhem mal, seu destino final. O inferno não é um lugar de fogo ou tortura física. O inferno é aquele vazio sem fim na alma. Aquela sensação de partir o coração, de ter tudo ao seu alcance e não poder sentir nada. E enquanto você luta nesse abismo, quem é a primeira imagem que surge em sua mente? Você é a pessoa cuja luz eles tentaram extinguir, mas não conseguiram. O processo de transformação para a vítima. Enquanto isso, a pessoa que foi ferida passa por seu próprio processo de transformação. A dor, embora inicialmente devastadora, torna-se o fogo que forja uma nova versão de si mesma, mais forte, mais sábia, mais compassiva. Cada cicatriz é transformada em uma medalha, cada lágrima derramada se torna sabedoria merecida, porque ao tentar destruí-lo, eles estavam realmente matando sua própria alma. Enquanto eles colhiam o vazio, você de suas dores criou algo novo. Você não apenas se curou, mas transformou esse sofrimento em algo maior, mais forte. Enquanto eles se encolhiam em sua própria escuridão, você crescia. A verdadeira vingança não é ativa, mas passiva. É o processo de cura, crescimento e transformação do sofrimento em força. Cada passo em direção à recuperação é simultaneamente um passo que distancia ainda mais aquele que causou o dano de qualquer possibilidade de redenção genuína. Porque à medida que um se eleva, o outro afunda mais fundo nas consequências de suas próprias ações. Você, por outro lado, passou por uma dor profunda. Eu sei, mas essa dor teve um começo e terá um fim. Você vai curar o que foi feito com você. Embora tenha doído profundamente, não o destruiu. Você está se reconstruindo. Enquanto isso, ele, aquele que causou aquele dano, não tem descanso. Ele está preso em sua própria mente, em uma guerra interna que durará toda a sua vida. A natureza da justiça divina. Esta é a justiça divina em sua expressão mais pura. Não requer intervenção externa, não precisa de punições impostas de fora. Manifesta-se como a consequência natural e inevitável das leis psicológicas que governam a existência humana. É um sistema perfeito e infalível que age com a precisão das engrenagens de um relógio cósmico. E é aqui que a justiça divina se torna evidente. Não é um Deus irado que lança raios do céu. Não é um castigo vingativo. A justiça divina é um sistema perfeito e infalível que age como as engrenagens de um relógio. É uma lei psicológica sutil, mas firme. Aquele que destrói a confiança está condenado à solidão. Aquele que distorce a verdade perde a paz. Aquele que destrói o significado cai no vazio. Estas não são maldições lançadas por uma divindade vingativa. São as consequências naturais da transgressão das leis fundamentais que governam o bem-estar da alma humana. O mecanismo dessa justiça opera por meio do que Jung chamou de inconsciente coletivo. Toda ação prejudicial não afeta apenas a vítima direta, mas envia ondulações através da rede invisível que conecta todas as consciências humanas. Aquele que age a partir da sombra não integrada está, sem saber, ativando forças arquetípicas que eventualmente se voltarão contra ele. O que você faz, o que você diz, o que você pensa volta. E ele não faz isso de uma forma mística ou sobrenatural. Ele faz isso através das cicatrizes invisíveis que você deixa nos outros e em si mesmo. O karma não é uma condenação, mas uma revelação. Revela quem somos, o que carregamos dentro de nós, o que escolhemos ignorar ou enfrentar. Libertação do ressentimento. Não pare para pensar no que vai acontecer com eles. Não continue com suas vidas como um detetive. Não desperdice mais energia com eles porque você já se vingou. Como curando você, cada passo que você dava para curar, cada vez que você se levantava, você transformava sua dor em sabedoria, em compaixão, em força. O que eles fizeram com você o transformou em alguém maior, mais capaz de ver o mundo com outros olhos. Você já começou a viver essa vingança silenciosa, viveu uma vida maravilhosa apesar deles. O poder que você encontrou dentro de você não depende do que os outros fazem ou do que acontece com eles. Depende apenas de você, Voka Jagannath. A verdadeira vitória não está em ver aquele que te machucou sofrer, mas em não precisar mais dessa confirmação externa para se sentir completo. É alcançar aquele estado de paz interior em que as ações dos outros não definem mais seu bem-estar, onde sua felicidade depende apenas de sua própria capacidade de escolher o amor ao invés do medo, a gratidão ao invés do ressentimento, a esperança ao invés do desespero, o caminho da transformação pessoal. A vida em sua essência mais pura é uma dança entre a luz e a escuridão. Às vezes pensamos que as sombras são algo estranho para nós, algo que podemos evitar ignorar ou até eliminar. Mas a verdade é que as sombras são parte integrante da nossa existência, tão inevitáveis quanto o sol que ilumina o dia. O que realmente importa não é que as sombras existam, mas como escolhemos nos relacionar com elas, como escolhemos enfrentá-las. Cada um de nós
em algum momento da vida, encontrou essas sombras internas, aquelas partes de nós mesmos que temos medo de ver, que tentamos esconder, mas que estão sempre lá esperando para serem reconhecidas. O maior medo que temos não é o da escuridão em si, mas o de sermos incapazes de encontrar a luz dentro dela. Pense por um momento em todos aqueles momentos em que você sentiu algo dentro de você quebrar, aqueles momentos em que a dor te sufocava, as dúvidas te envolviam e tudo parecia estar contra você. E se eu lhe dissesse que naqueles momentos de desespero, quando tudo parecia desmoronar, você estava realmente mais perto do seu verdadeiro eu do que jamais poderia ter imaginado? O sofrimento não é o inimigo. O sofrimento é a forja da alma. Cada lágrima, cada ferida, cada derrota são as ferramentas que o universo usa para polir nossa essência, para nos limpar das impurezas que nos impedem de ver nossa verdadeira força. E mesmo que não vejamos isso no momento, toda essa dor, toda essa angústia são os primeiros passos para uma vida mais plena e autêntica. Mas para trilhar esse caminho, para transformar essa dor em algo poderoso, precisamos fazer algo que parece simples, mas é muito difícil. Aceitação. Aceite que a dor faz parte da jornada, que as quedas são necessárias para aprender a se levantar, que as sombras, embora desconfortáveis, são que nos ensinam a apreciar a luz. E essa aceitação não significa resignação, não significa aceitar o sofrimento como algo permanente, mas reconhecê-lo como um professor que está nos mostrando o caminho. Na vida não existem caminhos lineares, não existe uma fórmula mágica que garanta sucesso ou felicidade. O que há são momentos de escolha. Momentos em que decidimos quem somos e quem vamos ser. E cada uma dessas escolhas, por menor que pareça, tem o poder de transformar nossa realidade. Se você optar por ver a dor como uma oportunidade de crescer, se optar por ela como uma ferramenta para aprofundar sua compreensão do mundo e de si mesmo, então a dor não é mais um inimigo, ela se torna uma aliada. Paz interior como destino final. Há algo libertador no momento em que você decide não fugir das dificuldades. Quando você para de tentar evitar as sombras que tanto teme, nesse exato momento, a vida começa a mudar. Você percebe que não precisa lutar contra tudo que te machuca. Você não precisa lutar constantemente porque as coisas são diferentes. Em vez disso, o que você precisa é abraçar o momento presente como ele é, com todas as suas imperfeições e desafios, pois é somente na aceitação total da realidade como ela é apresentada que podemos realmente começar a criar uma nova realidade. Uma realidade que, embora cheia de provações, é muito mais autêntica e verdadeira. E é aqui que a mágica acontece. É quando você começa a ver como pouco a pouco os pedaços quebrados de sua vida começam a se encaixar novamente. Não da mesma forma que eram antes, mas de uma forma muito mais forte, sábia e completa. A dor não é mais um fardo que você carrega, mas uma lição que você integrou ao seu ser. A solidão, a tristeza, o medo não são mais monstros que o assombram, mas sombras que você aprendeu a abraçar e que agora o acompanham em seu caminho. Você pode não ver imediatamente, mas toda vez que você escolhe andar com a dor em vez de fugir dela, toda vez que você decide não deixar que as dificuldades o definam, você está criando uma versão mais forte de si mesmo. Você está tecendo uma vida que tem um significado mais profundo, que tem um propósito maior. E o mais bonito é que você não encontra esse propósito fora em coisas materiais ou em realizações. Você encontra esse propósito dentro de si mesmo. Na maneira como escolhe viver cada dia, na maneira como decide ser a pessoa que é. É importante entender que não estamos aqui para ser perfeitos. Não estamos aqui para viver sem erros ou quedas. A vida não é um caminho reto para a perfeição, mas uma jornada cheia de voltas e reviravoltas, de altos e baixos. E tudo bem, porque nesses altos e baixos, nesses momentos de dúvida e confusão, é onde realmente descobrimos quem somos. Cada erro que cometemos, cada momento de sofrimento tem um propósito além do que nossa mente limitada pode compreender no momento. Muitas vezes, o significado de tudo isso só é revelado quando olhamos para trás, quando vemos tudo que superamos, tudo que aprendemos, tudo que ganhamos. O poder da escolha consciente. A vida em sua complexidade nos pede algo muito simples: seguir em frente, seguir o caminho mesmo que nem sempre saibamos aonde ele nos leva. Confiar em nós mesmos e no processo mesmo quando não temos todas as respostas, porque no final não se trata de encontrar todas as respostas, mas de aprender a fazer as perguntas certas. E cada vez que enfrentamos uma nova dificuldade, cada vez que decidimos não desistir, estamos fazendo uma pergunta mais profunda. Uma pergunta que nos aproxima de nossa verdadeira essência, de nossa verdadeira força. Então, quando a dor o visitar novamente, quando a escuridão tentar envolvê-lo, lembre-se disso: você não é apenas o que viveu. Você é o que escolheu aprender com tudo o que viveu.
E no final, tudo que aconteceu com você, tudo que você experimentou, nada mais é do que a matéria-prima de sua transformação. É o fogo que está forjando você, o forjamento que está criando uma versão mais forte e sábia de si mesmo. E enquanto esse processo está acontecendo, à medida que você continua a crescer e evoluir, lembre-se de que a vida não está no objetivo, mas no caminho. A verdadeira riqueza da vida encontra-se nos momentos em que somos capazes de estar presentes, de estar plenamente vivos em cada passo que damos. Porque, no final, não se trata de quanto alcançamos ou quantos problemas resolvemos. É sobre como aprendemos a viver com tudo o que nos foi dado. Cada passo que você dá, cada respiração é uma vitória. Cada momento de dor é uma oportunidade de transformação. E toda vez que você decide seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido, você está provando ao universo que é digno de tudo que está por vir. Você aprendeu a andar na escuridão com a mesma dignidade com que caminha para a luz. É assim que você cresce, é assim que você se torna quem você realmente é. E quando você chegar a esse ponto, quando você finalmente se olhar no espelho, você não verá uma vítima, mas um ser humano que superou, que aprendeu, que cresceu,